Onça pintada versus gorila. Este duelo já vem sendo pedido há bastante tempo e também mais recentemente nos comentários dos vídeos. E eis que chegou a hora. Como já tem bastante análises envolvendo estes dois animais em combates, este vídeo será mais direto e resumido possível na comparação dos itens mais relevantes. Lembrando que estes animais não se encontram na natureza, sendo o gorila do continente africano e a onça pintada do continente americano. Então vamos às comparações. Tamanho e peso. Esta primeira questão considerando animais de regiões onde costumem crescer mais, pois sabe-se que tem regiões que eles são menores, principalmente no caso das onças. Logo, aqui considerando as maiores, neste caso, a onça pintada do Pantanal terá o seu peso médio estimado para os machos com cerca de 115 kg. E o gorila, no caso o gorila das planícies oriental, tem o seu peso estimado com cerca de 163 kg. Lembrando que estamos falando de médias, não de pesos máximos. Quanto ao tamanho do corpo, são dois animais mais compactos. Essa demonstração acima poderia ser a mais aproximada. Gorila em pé pode atingir 1,80 m ou mais, e a onça pintada em pé pode ultrapassar isto. Mas via de regra, o diferencial mesmo é o peso médio do gorila, com uma vantagem com cerca de 50 kg mais ou menos, onde ele poderia tentar utilizar isto ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Inteligência. O gorila está entre os animais mais inteligentes do planeta, capaz até mesmo de utilizar ferramentas. E isto é algo que, em teoria, ele poderia fazer, caso tivesse, por exemplo, alguma ferramenta como um pedaço de pau no cenário de combate. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Garras. Em comparação com as mãos de gorila, a onça pintada tem garras afiadas nas quatro patas, em formas de ganchos, que são grandes e largas. Em alguns comparativos de réplicas, elas pareceram ser tão grandes quanto as garras de um leão. E é de fato algo que ela pode utilizar, não somente para agarrar, mas também para ferir, até mesmo gravemente. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Agilidade. Gorilas podem ser mais ágeis do que aparentam, de fato. Mas a onça, embora não tenha um corpo tão flexível quanto o de um leopardo, em conta de sua massa corporal, aliada a uma estrutura mais atarracada, ainda assim, ela pode explodir em curtas distâncias, mais rapidamente do que um gorila. Também tende, nessa distância, a ser mais ágil, com melhores reflexos, típicos de um felino, que em teoria, isso poderia favorecê-la aqui. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Pele. Embora possam ter uma pelagem grossa em algumas partes do corpo, pelos no caso, primatas como gorilas têm uma pele menos elástica e mais suscetível a cortes, comparativamente a grandes felinos que tendem a possuir uma pele mais resistente e até mesmo grossa, algo que tem um peso a mais também aqui. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Antes de continuarmos, se você curte esse tipo de assunto, não esqueça de se inscrever aqui. Não vai cair o seu dedo e você poderá sempre ser notificado a cada vídeo novo. Lembrando que já temos diversos duelos publicados em vídeos mais antigos, que também podem ser consultados. Próximo item, força da mordida. Este item é interessante, partindo do princípio que ambos os animais possuem mordidas poderosas. No caso do gorila, principalmente para poder triturar plantas duras como o bambu. No caso da onça, elas o são porque ela é uma exímia predadora de animais encouraçados, como jacarés, mas também pela sua forma de abate usual com mordidas na base do crânio, mesmo em animais maiores como antas, por exemplo. Num estudo que estima a força de mordida, que é o que temos aqui para comparar com alguma confiabilidade, o gorila é estimado a morder até cerca de 1.300 psi, ou libra-força por polegada quadrada, e a onça cerca de 1.500 psi. Embora não seja uma enorme diferença, pelo que temos neste comparativo, ela tende também a levar vantagem aqui. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Dentição. Embora o gorila tenha dentes para uma dieta onívora, mas com tendência mais herbívora, ele tem caninos desenvolvidos que não podem ser desprezados. Podem ser utilizados em lutas entre eles ou para se defenderem de ameaças. Ainda assim, sendo um carnívoro, a onça pintada tem toda a sua dentição adaptada não só para quebrar crânios, com caninos grossos, mas também com toda a composição de dentes mais cortantes, que em teoria também poderia favorecê-la aqui. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Agressividade. Este é um item que alguns poderiam questionar, muito em conta do que os filmes entregam. Embora sim, os gorilas possam ser intimidantes, há também registros que revelaram que eles já sentiram medo, por exemplo, de leopardos que coabitam com eles, com o chamado cheiro do medo, aparentemente com eles urinando ao ver um leopardo.
que é considerado uma ameaça e é também um predador natural. Óbvio que não deve ser sempre assim, que o gorila deva ser capaz também de intimidar. Este assunto já foi, eu diria que bastante debatido em vídeos passados, envolvendo este duelo, e pode ser encontrado aqui para quem tem curiosidade com as devidas fontes disponíveis para consulta. Já a onça, assim como o gorila, também pode ter uma agressividade que pode variar de indivíduo para indivíduo, mas no que tange ao comportamento de caça, ela tende a ser ousada, só de ter o hábito de pular na água para predar outro predador de forma regular, como jacarés, já demonstra isso. Ainda assim, este item pode ser bem mais variável. Acredito que a melhor nota aqui seria o item neutro. Técnicas. Novamente, a onça sendo um predador de diversas espécies de animais e até mesmo de primatas, embora que habitem no continente americano sejam bem menores do que um gorila, mas também de outras espécies de animais, mesmo grandes e mesmo que perigosas, ela também tenderá a saber melhor como lidar contra uma ameaça, tendo melhor habilidade para definir uma luta. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Força bruta. Este talvez seja o item mais polêmico da lista. Isso porque a forma de avaliar a força de ambos é um pouco diferente e talvez nem revele seus potenciais máximos. Ainda assim, vale destacar o que se tem de mais confiável, que os gorilas seriam capazes de levantar aproximadamente 800 kg de peso morto, embora isso se deva tratar de uma estimativa, mas ao menos ela provém de uma fonte mais confiável. Onças, por outro lado, têm o clássico relato do pioneiro, renomado biólogo Dr. George Schaller, onde uma onça teria tracionado uma carcaça de touro com mais de 500 kg de peso, a uma distância de mais de 15 metros, tendo inclusive passado com ela por uma cerca de arame liso de 4 fios, onde chegou até mesmo a quebrar um dos chifres do touro, tamanha a força exercida. Vejam, são demonstrações de feitos diferentes. Como já ditos, o gorila provavelmente foi alguma demonstração talvez de entortar alguma pequena árvore para alcançar algum fruto ou folha, algo assim, e da onça foi um feito de tração, com uma carga menor, em teoria, mas por uma boa distância. É como eu disse anteriormente, é difícil saber as capacidades máximas, principalmente do gorila, onde faltam mais estudos. Talvez tenha quem possa considerar que o gorila possa ser mais forte também em conta de sua maior massa corporal média, mas diante do que foi apresentado até então, ainda prefiro deixar este resultado como neutro. Conclusão. Como podemos ver, a onça obtém mais vantagens teóricas. E para surpresa de poucos, para quem já acompanha há mais tempo o canal, acredito que ela também se aplicaria na prática. Veja, isso não significa que seja fácil ou garantido, mas sim que existe um favoritismo. O gorila poderia utilizar sua envergadura, talvez alguma ferramenta, caso tenha no cenário de combate, e também a sua mordida. Mas, mordida por mordida, a onça tem maior periculosidade, tem maiores chances de vencer, mesmo que possa ser por ferimentos no corpo do adversário, mas também por maior capacidade de finalização. Uma vez que ela conseguisse chegar próxima ao crânio, seria bem perigoso para o gorila. O gorila poderia vencer? Talvez sim, mas como visto no duelo contra o leopardo, quem assistir verá que tende a ser um combate mais discutível e equilibrado frontalmente do que poderia se imaginar. Então, talvez neste caso, da mesma forma que um leopardo talvez pudesse vencer uma onça, mas que não seria favorito, já tendo também esta análise feita no canal, o mesmo se aplicaria com o gorila, e neste caso acredito que a mesma matemática se aplicaria, embora não seja sempre assim, mas, sendo justo ao percentual, eu colocaria os seguintes índices de chances para finalizar o combate: 75% de chances para a onça pintada contra 25% de chances para o gorila. E aí, você concorda com este resultado? Discorda? E o porquê? E tem sugestões ou questões? Comente abaixo.